Reflexão: a Bíblia Nossa de Cada Dia com o pastor Raifran Batista. O texto de hoje é Mateus, capítulo 5, começando com o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Do versículo 3 ao versículo 10, que acabamos de ler, Jesus menciona 8 bem-aventuranças. São 8 grupos aqui destacados. Aqui está o código de ética do reino de Deus. Nestas 8 bem-aventuranças declaradas por Jesus no grande Sermão do Monte, encontra-se aquilo que Jesus realmente desejava que os seus discípulos pudessem viver para a glória e para o louvor do seu santo nome. O tema do Sermão do Monte é o chamado do Messias à justiça. Na compreensão de Paulo, essa justiça se referia aos atos salvadores de Deus e à posição do indivíduo perante ele. Como faz Tiago, Jesus aplica o termo à conduta moral que se adequa à vontade de Deus. Especificamente, justiça é fazer a vontade de Deus conforme revelada por Jesus. Se você entender isso, certamente você entenderá essa revelação da justiça que dá unidade ao sermão como um todo. O sermão de Jesus é extraordinário. Ele vai do capítulo 5 e versículo 1 até o capítulo 7 e o versículo 29. Mas neste momento, gostaria de chamar a sua atenção para estas 8 expressões de Jesus. Na primeira delas, Jesus fala dos pobres de espírito, ou humildes de espírito. Na verdade, refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação e a sua presença diária. Quando Jesus fala dos que choram, ele está falando de contristar-se profundamente por causa das nossas próprias fraquezas, quando muitas vezes nos medimos com o padrão divino de justiça. Significa também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus. É ter nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. Como isso é maravilhoso! É pensar os pensamentos de Deus, é sentir a aflição em nosso espírito por causa do pecado, por causa da imoralidade, da crueldade que prevalece em mundo afora. O cristão verdadeiro, o discípulo de Jesus, chora por causa de toda esta situação. Quando Jesus fala dos mansos, ele está se referindo aos humildes e submissos diante de Deus. Aqueles que acham nele o seu refúgio e lhe consagram todo o ser. Aqueles que se preocupam mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhe possa acontecer pessoalmente. Os mansos e não os violentos herdarão por fim a terra, conforme essa promessa de Jesus. Quando ele fala daqueles que têm fome e sede de justiça, ele está se referindo de um modo específico à condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos, que é
realmente ter fome e sede da justiça de Deus, ou seja, querer viver dentro da vontade de Deus. Esta sede de justiça, esta fome e sede de justiça foi vista, por exemplo, em Moisés, em Davi, no apóstolo Paulo e em muitos outros. O estado espiritual do cristão durante toda a sua vida depende da sua fome e sede da presença de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com Cristo e especialmente de estar no centro da vontade de Deus. Quando Jesus fala no versículo 7 sobre os misericordiosos, ele se refere aos que estão cheios de compaixão para com aqueles que sofrem, às vezes por causa do pecado ou de aflições em geral. Os misericordiosos desejam minorar os sofrimentos dos outros. Os misericordiosos são aqueles que desejam conduzir os sofredores para a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Sendo misericordiosos para com os outros, Jesus afirma: estes alcançarão misericórdia. Quando ele fala dos limpos de coração, ele está se referindo àqueles que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus e que agora se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem assim mais parecidos com Deus, mais próximos de Deus. Aqueles que procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem com relação ao amor, o amor à justiça e ódio ao mal. O coração daqueles que realmente são limpos diante de Deus, isso inclui a mente, inclui a vontade, inclui as emoções. Este coração está em harmonia com o coração de Deus. Mas Jesus também se referiu aos pacificadores, que são aqueles que se reconciliam com Deus, já se reconciliaram com Deus, têm paz com Deus por causa da cruz de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus. E agora, aqueles que são pacificadores se esforçam, mediante o seu testemunho e o seu viver diário, para poder levar outras pessoas, inclusive seus inimigos, à paz com Deus. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz. Paz consigo mesmo, paz com Deus, paz com os amigos e até com aqueles que se declaram seus inimigos. E por último, Jesus fala de perseguidos por causa da justiça. Todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus, por amor à justiça, sofrerão perseguição. Aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, na justiça e muitas vezes na pureza, que ao mesmo tempo se recusam a transigir com a presente sociedade pecaminosa e com o modo de vida daqueles que não querem agradar a Deus. Na verdade, estas pessoas sofrerão impopularidade, sofrerão rejeição, críticas e até perseguição. O mundo lhes moverá perseguição e oposição, conforme se revela em outros textos da palavra de Deus. E às vezes, da parte de membros da igreja professa, da igreja morna, da igreja que não tem compromisso com a verdade do Evangelho. Fique com estas palavras do Senhor Jesus. Aqueles que realmente querem agradar a Deus, querem viver para Deus, professarão, abrirão a sua boca e declararão sem medo que estas bem-aventuranças fazem parte da sua vida, porque Jesus é o nosso mestre por excelência. Que Deus te abençoe hoje e sempre, vivendo a bem-aventurança mencionada por Jesus e para a glória de Deus